Hoje, no Brasil, o aborto consentido é crime punido com até 4 anos de prisão, exceto se for para preservar a vida da mãe ou se a gestação resultar de um estupro. E ainda se o feto não tiver cérebro, como decidiu em abril deste ano o Supremo Tribunal Federal. Pela proposta do novo Código Penal, o aborto continuaria a ser crime, mas com pena menor de até 2 anos de cadeia e poderia ser admitido em mais casos. Se a gravidez fosse resultado do uso de técnicas de reprodução assistida sem consentimento, quando o feto tivesse anomalias graves e incuráveis que inviabilizassem a vida fora do útero, desde que atestada por 2 médicos e o ponto mais polêmico, por vontade da mãe até a 12ª semana de gravidez, se o médico ou psicólogo constatasse que a mulher não tem condições psicológicas de arcar com a maternidade. Mesmo com o embasamento científico e legal, a descriminalização do aborto divide opiniões. Para falar sobre o assunto, o Cena Pública recebe hoje a doutora Eliane Oliveira, que é médica neonatologista e professora do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará, o procurador do Estado, doutor Daniel Maia Teixeira, e o coordenador de comunicação do Movimento Nacional Brasil Sem Aborto, Luiz Eduardo Girão. Já começo agradecendo a presença de vocês. Doutora, esse tema ele é polêmico, esse debate ele não é novo. Como é que a comunidade científica, a senhora enquanto médica neonatologista, vê os prós e os contras de um aborto hoje? Primeiro que, na verdade, em termos científicos, a embriologia, a neonatologia, que é um ramo da pediatria, compreende que a vida começa na fecundação. Desde 1827, que já foi estudado cientificamente por chamado von Bauer, um cientista, que ele viu a fecundação ocorrendo, acompanhou todo o fenômeno, né? E aí a gente tem essa consciência, essa compreensão, isso é fato. Isso não é muito, é como se não é divulgado, né? E, na verdade, o abortamento, ele tem riscos psicológicos e biológicos. É uma violência cruel contra a criança, porque a gente sabe que a criança, quanto mais prematura, mais dor ela sente, de forma mais prolongada do que um adulto. Quer dizer, então é uma violência cruel com relação a uma pessoa que não pode se defender, porque ele é um sujeito de direitos, né? Desde a fecundação, que aquela vida vai passo a passo, num contínuo se desenvolvendo. E tem também os riscos biológicos, é uma violência muito grande contra a mulher também. Isso ainda mais quando feito, que a gente ouve muita notícia, em clínicas clandestinas. Mesmo que fosse legalizado, não seria diferente, né? Nunca vai existir um abortamento seguro. Por quê? Porque é um procedimento invasivo. Você vai tirar um sinal, pode ter um choque anestésico e falecer. Então, no abortamento, numa curetagem, a pessoa pode ter uma hemorragia, precisar de transfusão de sangue, e nunca vai existir transfusão de sangue segura por causa da janela imunológica, pode perfurar o útero, isso pode acontecer acidentalmente, não é erro médico. Qualquer operação que a pessoa faça, ela pode ter acidentes e morrer, isso não é um erro médico, é inerente ao processo. Então pode perfurar o útero e ter que tirar o útero daquela mulher, pode ter uma infecção, ela morrer daquela infecção, pode lesar as alças intestinais, e nos países, entre outras coisas, né? E nos países onde o aborto é legalizado, na Europa e nos Estados Unidos, já tem muitos trabalhos mostrando a síndrome traumática pós-aborto. Da mãe, e aí é uma coisa, a culpa é que acompanha a mãe pelo resto da vida. A mãe, ela fica abalada psicologicamente porque afeta a saúde mental, porque é um luto incluso, é uma morte que não é vivenciada, né? Então ela pode ter alto índice de depressão, que não responde a medicamentos, às vezes na menopausa, tem mulheres 50 anos depois do abortamento, sofre as consequências, com a síndrome traumática pós-aborto, né? Uso de drogas ilícitas, abuso de álcool, pesadelos, aversão ao parceiro, porque muitas dessas mulheres, elas se sentem sem escolha para fazerem, né, para levar a gravidez adiante. Às vezes é a imposição do parceiro, então ela se sente sem apoio, sem amparo, né? Tem medo, incapaz. Então, muitas mulheres, é uma violência muito grande com relação à saúde mental da mulher também. E uma consequência que é comum até, que é a esterilidade da mulher, né? A esterilidade. Isso aí, se a gente for dissecar o passo a passo do que pode acontecer e do que acontece acidentalmente, que é um risco inerente ao procedimento, são muitos os problemas. A mulher ficar estéril, o útero ficar, a curetagem ser um pouco mais profunda, aquele endométrio não se refaz mais, ela não vai engravidar mais.
né? Então, são muitos os problemas que podem acontecer, só que isso não é divulgado. Tem um grupo de psiquiatras na Irlanda, na Inglaterra, que recomenda hoje que se faça um documento, quando a mulher ela fizer a opção por um abortamento, que ela assine esse documento, tomando consciência dos riscos, tanto biológicos quanto psicológicos. Porque, por exemplo, na Holanda, tem um grupo de mulheres processando o Estado porque elas fizeram o abortamento e não foram esclarecidas, né? Tem na Espanha o grupo de mulheres vítimas do aborto e nos Estados Unidos o grupo de mulheres exploradas pelo aborto, que fizeram essas organizações, essas associações para esclarecerem e alertarem as mulheres desses problemas que não são divulgados. Então, nunca vai existir abortamento seguro. Nenhum médico pode garantir. Ele pode garantir o quê? Que ele sabe fazer aquele procedimento com toda a perícia técnica, mas o resultado ele não pode prometer. Né? Não pode, porque depende do organismo da mulher, da imunidade dela. Então, é um risco que toda mulher corre, em qualquer lugar. Clínica clandestina nem se fala. Né? Isso aí é crime, de fato, né? Não é à toa que é tipificado como crime, né? Exatamente. Não é para ser diferente. Doutor Daniel, a lei brasileira, a gente vê aí que já vem sendo debatido, o Código Penal, que está bem ultrapassado, as leis que regem o país hoje, elas precisam de modificação de fato. Dentro dessa questão da descriminalização do aborto, qual é a sua opinião enquanto uma pessoa da justiça? Bom, Christian, em primeiro lugar é preciso dizer que, tomando o gancho da sua pergunta, que de fato o direito é algo em constante modificação. Então não é simplesmente porque uma legislação é antiga que ela necessariamente vai precisar ser modificada. O direito tem essa dupla função, ao mesmo tempo em que ele serve para que a sociedade dê passos à frente, dê avanços, ele ao mesmo tempo expressa um sentimento, expressa costumes, expressa um modo de vida daquele povo. E o que nós estamos observando em relação a essa modificação do Código Penal é que não se trata necessariamente de uma necessidade proveniente do povo brasileiro. Essa iniciativa de reforma do Código Penal ela vem sendo tentada há mais de 10 anos no Congresso Nacional e vem sendo rechaçada continuamente. E essa última iniciativa, com esse projeto de lei que começou a tramitar no Senado Federal, diria que é um resultado imediato do último Plano Nacional de Direitos Humanos. Comentava com a doutora aqui que esse Plano Nacional de Direitos Humanos ele prevê ou pelo menos estimula que as mulheres elas tenham um cuidado especial após o seu período de gestação pelo Sistema Único de Saúde e que o aborto seja tratado como questão de saúde pública. Sucede que no interior desse Plano Nacional de Direitos Humanos, enquanto essa diretriz é tratada de modo geral, em seguida vem a recomendação, que é alargar ou aumentar, ampliar as hipóteses do aborto. Particularmente sou contra, não só por uma questão de fé, de moral, mas também pelas evidências científicas que nada mais confirmam essa posição. Como já está muito claro, a fetologia, a embriologia já tem uma margem de segurança para poder dizer que a vida humana começa com a fecundação. E todos os tratados internacionais asseguram a proteção à vida, ao ser humano, desde a sua fecundação. Então, nós já temos um arcabouço legal muito propício para que efetivamente se dê a proteção ao direito mais básico, mais fundamental do ser humano. E isso digo em qualquer que seja a vertente jurídica, porque se em um determinado momento da história os direitos humanos ou os direitos individuais passaram a ser desatrelados de qualquer moral religiosa, principalmente com o movimento modernista, quando se diz que os direitos humanos, os direitos individuais têm fundamento no ser humano e só nele mesmo, ainda que você aceite essa premissa como verdadeira, então nada mais natural, nada mais lógico do que você admitir que se eu não assegurar a vida do ser humano, não há nenhum outro direito que eu possa assegurar. É quase contraditório, né? Exatamente. Então, sem vida, não há possibilidade de assegurar direitos, em hipótese nenhuma. Bacana. Agora, é preciso deixar claro o seguinte, muitas vezes as pessoas enveredam por um caminho filosófico de discussão e se perguntam o que é a vida.
o que é o ser humano? Aí eu simplesmente respondo, eu reconheço um homem quando eu vejo, eu reconheço uma mulher quando eu a vejo. Eu não preciso saber filosoficamente o que eles são, mas eu sei que eles são. Da mesma forma que hoje nós já temos conhecimentos suficientes para dizer, eu não posso dizer de modo simplório o que é a vida, mas eu sei quando ela começa. E ela começa com a fecundação. Então, uma coisa é a discussão dos conceitos básicos, outra questão é a proteção jurídica do nosso ordenamento, daquilo que nós tomamos como verdadeiro, como correto, como certo. E da forma como está sendo feita hoje a modificação, a proposta de modificação do Código Penal, ao meu ver, que ela passa primeiro por um grande déficit, que é o déficit de democracia. Uma proposta que vem alterar de modo tão substancial assim, ou melhor, propor a modificação de como você enxerga a conduta de certas pessoas na sociedade de modo tão abrupto, de modo tão repentino dessa forma, precisaria de mais discussão. Então não poderia uma lei de uma importância de tamanha envergadura ser modificada assim, num passe de mágica em 3, 4 meses. E em segundo lugar, ainda que houvesse esse processo democrático de discussão, é preciso avaliar essas alterações correspondem necessariamente à proteção dos princípios fundamentais da nossa Constituição. Essas alterações refletem de verdade aquilo que pensa, aquilo que sente o povo brasileiro. E, em última instância, essas alterações elas refletem ou elas estão de acordo com os princípios morais da sociedade brasileira. É isso que tem que ser questionado. São muitos questionamentos. Exato. Luiz Eduardo, baseado inclusive nesse mote de democracia que o doutor Daniel falou, você representa o Movimento Nacional Brasil Sem Aborto aqui no Ceará, né? Ou em todo o país? Não, eu estou na Executiva Nacional. Na parte de comunicação. E aí eu acho que você é a pessoa mais indicada para falar exatamente dessa participação. Vocês têm portas abertas em todos os lugares para mostrar também a opinião de vocês ou isso não acontece? Olha, Christian, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a TVC, o programa Cena Pública, um programa tradicional do estado do Ceará, que abre as portas para um tema tão importante como esse. Com a mesa, com a cientista, com um grande homem das leis aqui do Ceará. E Só fazer uma colocação, agradecer a nossa produtora Joselita Feitosa, que é quem pensa os temas do Cena Pública. É muita sensibilidade, porque esse tema é muito importante. E geralmente a mídia nacional, tirando a mídia do Ceará, que é uma mídia muito aberta para se debater, muito democrática, mas a mídia nacional ela coloca esse assunto debaixo do tapete. Tem um certo tabu disso aí, porque é polêmico. E hoje a gente está convencido que é como a doação de órgãos, né? Esse assunto é como a doação de órgãos. Eu estava conversando com o Dr. Huygens, que é uma referência em transplante de fígado do UFC, e ele me falou assim textualmente: Eduardo, toda vez que tem uma campanha na mídia, aumenta, seja jornal, seja TV, aumenta instantaneamente. Então, falta informação, né? Falta informação, sensibilização. E o que vocês estão fazendo aqui é fundamental, porque as pessoas em casa, às vezes conhecem, já aconteceu muito em debates que a gente fez em rádio, a pessoa conhece uma prima da prima que está vivendo uma gravidez indesejada. Esse é o grande problema da gente, é a gravidez indesejada, né, que leva a situação, muitas vezes, pela falta de esclarecimento, pela falta de debate, que é o que nós estamos fazendo aqui, leva a pessoa a fazer um aborto, que é um grande equívoco, que como a doutora falou, vai gerar problemas psicológicos, leva a depressão, uma pessoa, enfim. E isso aqui, eu não sei se dá para mostrar, se tem condição de mostrar, eu posso deixar aqui, depois a doutora pode dizer como é que é feito um aborto. Deixa eu ver lá. Né? Como é que é feita. Pronto. Isso, tá, olha, aqui somos nós no passado. E tem milhares de jovens no Brasil que estão agora com essa criança aqui. É criança, né? Porque essa questão do feto é um termo, né, nascitura, é um termo jurídico, feto. Isso já está ultrapassado, é criança mesmo. A BBC de Londres fez uma série que foi exibida por uma grande televisão brasileira agora, recentemente, que mostra que com 21 dias da concepção, 21 dias,
já é possível as imagens assim nítidas. O coração batendo, Christian. A vida, né? É a maior representação de vida, o coração. Dá para ouvir e ver. Então, o que é isso? É uma vida de um lobo-guará? É a vida de uma baleia? É a vida de uma tartaruga? Não, ser humano, não tem outra. É questão do tempo. A diferença dele para a gente é o tempo. Então, eu acho que é um direito primordial que tem que ser preservado no nosso país, né? E o Ceará, a terra da luz, acho que não é por acaso esse nome, está dando um grande exemplo, né? Com os movimentos populares. A gente tem hoje, o nosso movimento é um movimento suprapartidário e supra-religioso. E nós estamos tendo assim uma união muito bonita. Acho que pela primeira vez a gente consegue uma união muito verdadeira entre os católicos, entre os espíritas e entre os evangélicos. Então, assim, esse assunto, ele está no inconsciente das pessoas, ele está vindo, ele está nascendo, é muito importante, porque sabe por quê? Porque vidas serão salvas cada vez que a gente discutir esse assunto. Porque muita gente não sabe que isso aqui, que esse bebê, ele é esse tamanhozinho, 11 semanas, que a pessoa detecta que está grávida ali naquele período, que está tomando a decisão com a família, entendeu? Então, parabéns pelo programa e a gente fica muito feliz em estar participando de uma mesa tão abençoada. A gente é que agradece a presença de vocês. Vou aproveitar para chamar o intervalo. O Cena Pública hoje debate a descriminalização do aborto aqui no Brasil. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Cena Pública, debatendo hoje a descriminalização do aborto aqui no Brasil. Luiz Eduardo, a gente acabou de sair de um período político, período de eleição, onde foi, eu acho que pela primeira vez, especificado, tentaram mostrar os candidatos que eram a favor ou contra o aborto em todas as capitais e em cidades do Brasil. Qual a sua opinião sobre isso? Assim, é importante mesmo que o eleitor conheça esse candidato? Foi muito rico, né? Porque é um assunto que mobiliza a sociedade, que a sociedade está interessada em saber. Então é um critério a mais. Qual é o critério que você utiliza para votar no candidato? Questão do passado dele, a ficha limpa, né? As propostas que ele tem para a mobilidade urbana, para a gestão da cidade, enfim. E também o que é que ele pensa, quais são os valores. Eu não sei se você observou, mas muitos não tinham opinião formada sobre isso. Foi uma surpresa para muitos deles, porque nunca tinha entrado no debate eleitoral. Então foi uma semente plantada. É um assunto que eles precisam se posicionar, porque muitos deles disseram o seguinte: não, esse é um assunto de ordem federal, a legalização é federal, mas as perguntas que foram feitas pelos jornalistas e pela sociedade foi o seguinte: que políticas públicas eles gostariam de implantar se fossem eleitos, né, para evitar a gravidez indesejada, né? Tem muita coisa que pode ser feito, palestras, campanhas na mídia para esclarecer. Você já viu alguma campanha na mídia esclarecendo adolescentes sobre essa questão? Não tem. Olha, é raro. Porque isso não, é uma coisa que não dá voto, né? Não aparece como um viaduto, como outras coisas. Então, isso é muito importante, né? Enquanto a gente está conversando aqui agora, tem pessoas engravidando, né? Adolescentes principalmente, por falta de esclarecimento. Então, que métodos anticoncepcionais, né? Como é que está a democratização disso? Que pré-natal a gente precisa ter com dignidade para as adolescentes, para as fortalezenses, para as brasileiras. Então os políticos, eles podem colocar isso no seu plano de governo. Então eu acho que a partir desse debate que foi aceso agora, né, na eleição, inclusive o prefeito eleito, ele foi um dos que assinou o termo de compromisso para promover a vida desde a concepção e nós, como movimento Provida, vamos ajudar e vamos apoiá-lo nesse sentido, né? Então eu acredito muito que na próxima eleição, 2014, que aí é mais importante ainda, porque são eles que legislam a legalização, aí entra o fator legalização diretamente. É verdade. Né? Eu acredito que
eles vão ter tanto o presidente como os deputados federais, eles vão poder colocar realmente as suas propostas com relação a esse importante. Acho que essa semente foi bem plantada agora, né? Muito bem. Doutora, a gente vê muita campanha, o Luiz Eduardo falou aí, que sente falta na mídia de uma campanha mais esclarecedora. A gente vê muito com relação às doenças sexualmente transmissíveis. Será que daria para encaixar esse adendo nessas campanhas ou teria que ser uma coisa mais específica, na sua opinião? Eu acho que realmente deve ser encaixado em todas as campanhas, em todas as escolas, porque o que se vê são os adolescentes nas drogas, né? E com relação à gravidez indesejada, que tem o planejamento. Então, a escola em horário integral, de qualidade, pública, para todos os jovens, né? Que se tenha realmente orientação, um momento para se esclarecer. A mídia é super importante, a mídia é que forma, de fato, as opiniões, né? E fazer toda uma estrutura de apoio para esses meninos, para essas meninas, que a gente vê cada vez mais jovens não acessam pré-natal de qualidade, que é outro problema que a gente ainda enfrenta, né? A questão Mas do aí acesso. a culpa aí são dos órgãos públicos de fato, não é que a pessoa não procura, é porque não tem acesso, porque não existe, é isso? Ou existe e as pessoas é que não procuram? Que a gente ouve Na verdade, muito tem um pouco de cada, né? Existe, em alguns locais ele é excelente e tem alguns momentos em que realmente as pessoas têm dificuldade de acesso, né? Eu acho que tem que melhorar muito, tem que se realmente trabalhar muito em políticas públicas para que se possa, de fato, dar uma assistência à saúde da mulher. Porque, para você ter uma ideia, o pré-natal, ele deve ser feito antes da pessoa engravidar. Né? A mulher vê se tem verminose, tá no nome, pré-natal, anemia, tomar ácido fólico 6 meses antes de engravidar. O organismo muda completamente, é uma vida que está ali dentro, né? Então, na verdade, hoje, nos países um pouco mais avançados, você tem o quê? A prevenção, não se vai tratar o problema, vai se prevenir o problema, não é? Então, o pré-natal, quando, como o Luiz Eduardo falou, com 21 dias, quer dizer, quando a mulher sente falta da menstruação, que ela vai desconfiar que está grávida, já tem um coraçãozinho batendo ali. É o sistema cardiovascular, o primeiro sistema a entrar em funcionamento. O sistema nervoso central já está se formando. Daí o perigo, toda mulher que tem vida sexual ativa, ela deve ter cuidado com exames radiológicos, né, com medicamentos, sempre se prevenir com relação a uma possível gravidez. Tem mulheres que ligam as trompas estando grávidas, porque às vezes a pessoa engravida e não percebe, não sente, não tem nenhum sintoma, né? Então é importante esse esclarecimento. Nos próprios postos de saúde a gente ter aulas, ter informações, palestras, né? Acho que tem muita coisa para ser feita para melhorar, para evitar essas violências que se tem no dia a dia ainda. A senhora falou de cada vez mais adolescentes. Qual é a média hoje de meninas grávidas aqui no Ceará, por exemplo? Olha, no Ceará a gente tem visto meninas de 12, 13, 14 anos. Uma criança. Eu vi a semana passada uma garotinha de 16 aninhos, muito magrinha, com carinha de 14, não é? E a menininha tendo o segundo filhinho e o pai 36 anos de idade. O segundo filho? Segunda gestação. Né? Então a gente vê coisas assim, de fato, que precisa se ter uma estrutura política, pública de apoio aos nossos jovens. De fato, a situação é muito grave. Doutora, o acesso aos métodos contraceptivos, ele é tranquilo hoje aqui, por exemplo? As pessoas têm acesso à camisinha, à anticoncepcional? Os postos de saúde, eles têm, de fato, um bom trabalho, sabe? A gente tem que reconhecer... a gente vê muito no carnaval, por exemplo. A gente da imprensa, inclusive, recebe para distribuir, mas eu nunca acompanhei no cotidiano. Isso é facilitado? É facilitado. Uma coisa que realmente é séria, que é a pílula do dia seguinte, que é colocada como contraceptivo de emergência, isso não é verdade. É uma dose muito grande de hormônio aquilo, né? Muito alta de hormônio para a mulher, muito alta. Os hormônios, eles desestabilizam totalmente o eixo neuroendócrino e isso com certeza vai trazer consequências graves para a mulher, para a saúde da mulher. E já se sabe de meninas que já tomaram 100 pílulas do dia seguinte, porque vai e usa, lida com o sexo de forma sem muita responsabilidade e é dado a ela como se fosse contraceptivo de emergência, quando não é. É abortivo mesmo, além de prejudicar a saúde da mulher.
eu tenho a impressão de que a gente vai daqui uns tempos encontrar ou ver uma taxa alta de câncer de ovário, de útero, de mama, porque é uma superdose de hormônio que a mulher toma, né? E a informação ela vem distorcida, isso é muito grave, é um problema muito grave, realmente, a falta de informação adequada, de se discutir isso, você pode levar especialistas para as escolas de várias áreas para esclarecerem os jovens, a responderem as perguntas deles, porque os nossos jovens têm condição de assimilar essas informações. Você não pode ter de uma fonte, e o pior que são as fontes oficiais, né? Que é uma situação gravíssima. Pílula do dia seguinte, ela é abortiva e é uma dose imensa de hormônio para o organismo da moça. Ainda mais uma adolescente. Uma né? adolescente. Que está em formação. Que está em formação. Então, a gente está vendo uma agressão intensa. E não se discute também, não se fala no lado psicológico, Sim. que esse é fundamental. Nós não somos um amontoado de células, né? Então, as pessoas têm, muitas vezes, se falam em fazer aborto como se fosse questão de saúde pública. Nunca será questão de saúde pública. Matar a medicina, a essência da medicina é a defesa da vida, né? Não existe um médico que tenha feito vestibular, que faça faculdade, que vai se especializar em matar. Isso não existe. A medicina hipocrática, Hipócrates, é a defesa da vida, é a essência, é a base do curso médico, do curso da área da saúde, né? No geral, todos os cursos da área da saúde. Para manter a vida e não para ajudar a vida, a né? se viver melhor, né? Doutor Daniel, a gente ouve sempre, assim, infelizmente, falar de fechamento de clínicas clandestinas e aí existe a punição para os responsáveis. Nesse caso, a lei vigente hoje, ela tipifica a mãe que cometeu o aborto e o médico também. Como é que é feito esse processo? Bom, a lei penal atualmente, tanto quanto o projeto do código, ela estabelece condutas penalmente identificadas para ambos os casos. Tanto para a mãe, né, que consente ou pratica ela própria a conduta, no caso o aborto, como aquele que realiza o aborto com o consentimento dela ou mesmo sem o consentimento. Então existe o que nós chamamos em direito penal de um tipo penal, tanto para a gestante, quanto para aquele que comete, um terceiro que comete também a mesma conduta, ou participa de alguma forma, que propicia, que, enfim. Existem essas duas possibilidades de aplicação da lei penal, certo? Então não é, a gestante ela pode sozinha realizar o crime, o fato considerado ilícito, mas também ela pode ter a ajuda de um terceiro. E aí nesse caso, qual é o crime? É homicídio? Como é que é tipificado hoje? Não, o crime de homicídio ele é tipificado à parte no Código Penal. O crime de aborto, aborto exatamente. Eu posso até ler aqui rapidamente. Atualmente, o crime de aborto, ele está tipificado dessa forma no Código Penal. Aborto provocado pela gestante com ou com seu consentimento. Outro tipo penal, provocar o aborto com o consentimento da gestante. Né? E temos ainda o aborto provocado por terceiro, que é provocar o aborto sem o consentimento da gestante. Então, existem 3 tipos penais, digamos assim, feitos de forma suficiente para poder abranger todas essas possibilidades, né? Da própria gestante ou de um terceiro, seja com o consentimento da gestante ou sem o consentimento. Né? Existem todas essas possibilidades. Agora, uma das maiores críticas que se faz ao Código Penal, isso a gente pode tratar depois das excludentes, é que para esses casos mais simples, o novo projeto, o projeto do novo Código Penal, ele reduz as penas. De 4 para 2 anos, é isso? Ele está atualmente... Se não me engano, eu li alguma coisa. De estado de psicólogo, né? Subjetivo. De né? 4 a 10 anos. 10. É para uma determinada possibilidade, enquanto para outro de 6 meses a 2 anos, né? Quando antigamente você tinha de 1 a 4 anos. Né? Então, de forma geral, ele está propiciando a diminuição da pena para essa mesma conduta considerada ilícita, digamos assim. Lamentável, né? Luiz Eduardo, agora vamos falar do lado espiritual. Aqui eu acho que a doutora Eliane também pode falar muito bem sobre isso. Existe toda uma corrente que defende a vida, exatamente como você falou, desde o embrião, que ali é um ser vivo, e que a mãe cometendo um aborto, ela gera consigo um karma, ela gera uma culpa para o resto da vida.
Desse lado espírita, como é que a gente avalia isso? Como é que a gente pode... Que visão você tem sobre isso? Interessante, assim, nessas andanças que a gente tem feito pelo Brasil, a gente percebe uma posição muito forte, muito ativa, né, das pessoas em defender a vida desde a concepção, muito por suas convicções religiosas, né? Realmente nós temos milhares de argumentos, né, para você defender a vida desde a concepção do ponto de vista espiritual, independente de ser católico, espírita, evangélico, budista. Agora, você não precisa usar nenhum. E isso é uma estratégia muito interessante quando a gente vai debater fora, lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Isso é um assunto religioso. Aí vem a história do Estado laico. O doutor Daniel pode falar, que eles já colocam assim, né? Não, o Estado é laico, não pode entrar esse assunto de religião e tal. Então, hoje você tem a ciência a nosso favor. Sim. O ultrassom está aí para dizer, né? Uma ferramenta fantástica, né? Você tem o lado jurídico, uma cláusula pétrea da Constituição brasileira, artigo 5º, né, doutor Daniel? Está lá. Você tem a questão humanista, né? Você vai buscar, riquíssima também. Você realmente não precisa entrar, até porque esse assunto, assim, os espíritas pensam de uma forma, né, os católicos de outra, mas a essência é a mesma, né? É um dom de Deus, né? É algo que tem que ser muito respeitado, é uma vida humana. Isso a gente não tem noção, nós somos até pequenos para pensar na importância de uma vida humana. Essa oportunidade que a gente está tendo aqui, né, agora, de debater esse assunto, se o aborto fosse legalizado, se existisse uma cultura da morte implantada no nosso Brasil, eu, Daniel, Eliane, você, talvez a gente não poderia estar aqui trocando essas ideias. Então, eu particularmente, respondendo a sua pergunta, eu vejo que nós estamos numa fase muito linda da humanidade, por incrível que pareça, de uma fase de regeneração, né, uma fase de uma reconstrução, né, de valores, de um mundo melhor, mais fraterno, mais solidário. Por mais que a gente veja tanta violência na mídia, tanta coisa acontecendo, mas existe isso. A gente percebe, talvez silenciosamente, mas existe isso. E eu acredito que muitos seres que estão vindo, né, nos ajudar nessa construção, eles estão sendo barrados, eles estão sendo, essa evolução está sendo atrasada, porque eles não estão conseguindo nascer, né? Por causa dos abortamentos, que acontecem a 3x4 nas esquinas e tudo, por falta muitas vezes de esclarecimento, de debate, né, de informação. Então, do ponto de vista espiritual, o que me motiva fortemente é isso, sabe? Essa ruptura de algo natural. E Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que eu acho assim que transcende a questão religiosa, sabe, doutor Daniel, doutora Eliane? Que é uma frase dela, que ela diz o seguinte, ela relaciona paz com a defesa da vida, desde a concepção. Olha que coisa linda, bem simples. Ela diz assim, falou isso num pronunciamento em Nova York para o parlamento, ela disse assim: é impossível que se constitua, né, que reine a paz na terra enquanto existir o aborto. Porque o aborto é uma guerra contra as crianças. Se uma sociedade permite que uma mãe elimine o seu próprio filho no ventre, como é que vai evitar que as pessoas se matem umas às outras nas ruas? Então é de uma coerência essa frase, de uma profundidade que tem tudo a ver. É uma matriz da violência que a gente vê nas ruas, a urbana, da corrupção, você pode de alguma forma relacionar, é a questão do aborto que é feito com algo que não pode defender. Porque se alguém entrar aqui no estúdio e querer tirar a nossa vida, dar um tiro na gente, a gente pode correr. A gente pode se abaixar aqui, a gente pode partir para cima para se defender, mas uma criança não pode, né? E tem um vídeo na internet que chama O Grito Silencioso, feito por um médico americano que era ateu, convicto.
e ele fez mais de 5.000 abortos nos Estados Unidos. Ele que engendrou a campanha de aborto nos Estados Unidos e depois reconheceu as estratégias, as mentiras que esse movimento utilizou para poder passar a legislação abortista, é o Dr. Nathanson. Dr. Nathanson. E ele estava fazendo um aborto para os alunos da universidade e mostrando, porque é legalizado lá, mostrando como é que faz o aborto. E aí, no momento que ele estava lá, o bebezinho fazia isso, Christian, ó, tentava se defender do instrumento cortante e a boca dele gritava e pegou a mãozinha, pegou lá. Então, naquele momento, ele soltou e disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Isso é vida, não pode. E a partir daquele momento, em vez dele ter ficado na culpa, o que é que ele fez? Ele partiu para a ação, ele foi divulgar esse vídeo para todos os países, praticamente ele foi, nos continentes, e fez um grande serviço pró-vida que até hoje é colocado em palestras, em escolas, né? Se a gente puder ampliar isso, né, nos governos, não só municipal, estadual e federal, eu acredito que muitas vidas seriam salvas. Exatamente. Tomara. Vamos compartilhar, né? O Facebook está aí. Enfim, o Cena Pública hoje está debatendo a descriminalização do aborto no Brasil. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Cena Pública, debatendo hoje a descriminalização do aborto no Brasil. Doutora, a gente vê aí as mulheres cometendo esse crime, infelizmente hoje em dia, de uma forma muito mais comum. E eu já ouvi relatos de pessoas fazendo por estética. Não quero ter filho porque eu vou perder o corpo que eu lutei tanto para conquistar. Como é que a senhora vê isso enquanto cientista, enquanto espírita também? Essa é uma visão utilitarista, pragmática, fruto de uma postura hedonista, não é? Do próprio capitalismo. E parece um absurdo que eu estou falando, mas não é. Não, mas isso existe, sim. Coisifica-se o ser humano, ele virou objeto, não é? Isso está se vendo, inclusive, na própria, nas relações humanas, não é? É fruto realmente de se tratar do ser humano como se fosse uma coisa, não é? E a falta de reflexão também, né? Porque com relação, por exemplo, ao bebê, à gravidez, hoje já se sabe que o aprendizado, o processo de educação, ele deve começar intraútero, porque o bebê aprende intraútero, ele tem emoções, sentimentos, isso que foi relatado do filme, ele sente, ele se defende, ele aumenta a frequência cardíaca, né? É uma pessoa que ele tem a noção, o conhecimento, se é acolhido, se é rejeitado. Se obviamente, é bem quisto ou não. Exatamente. Caso, né? Então, esse processo o estudo sobre o psiquismo fetal já se tem há quase mais de 40 anos que já se sabe, né, que o bebê, a personalidade do adulto, tem pessoas que são tratadas por psiquiatras e psicólogos por traumas de gestação, traumas de parto, né? Então, esse aprendizado, o bebê adora música clássica, música suave, eles adoram Mozart, Vivaldi, não gostam de barulhos agressivos, né? Então, já se tem muitos estudos, o ultrassom, como também Luiz Eduardo falou, né? Mostra perfeitamente aquela pessoa ali, né? Então, essa postura da mulher, eu acredito que é falta de reflexão também, sabe? Falta de reflexão e fruto dessa visão hoje que se tem consumista, utilitarista, não é? Hedonista e que se coisifica a vida, né? E aí, no oposto a essa opinião, eu acho que todos os homens têm inveja disso, que é o amor da mãe pelo filho. Que a gente tem o amor de pai, mas a mulher que relata o amor de um filho e vice-versa, não há nada igual. Ele não está presente nessa mulher que se dispõe a fazer um aborto, por exemplo, porque ela sabe que tem uma vida ali, né? Por isso é que os estudos sobre problema da saúde mental da mulher, os estudos são muito graves,
sabe? Porque quando ela entra em processo de negação, não senti nada, são os casos de maior sofrimento psíquico, de maior dor emocional, de maior trabalho para tratar, né? Porque isso vai repercutir mais adiante, entendeu? Então, não existe nenhuma mulher que... Porque, primeiro, que ninguém fica levemente grávida, moderadamente grávida ou intensamente grávida, né? Ou ela está grávida ou não. Então, tem todo um entorno, um contexto para aquela gravidez, né? Então, sabe-se hoje, assim, fruto de extensos trabalhos, extensas pesquisas, que a saúde mental da mulher, aquele luto incluso, aquele processo que ela vivencia sem apoio, aquele sofrimento, ele deixa sequelas graves. Muitas sequelas graves, que ficam no inconsciente, que um momento da vida vai realmente aparecer. E muitas vezes são os namorados, os companheiros, não é, que estimulam, que pressionam também, que eu acho que, não sei, doutor Daniel, assim, eles não teriam que também ter algum tipo uma punição, né? De punição? Porque existe essa carga de pressão mesmo. A gente acha que numa cultura machista, infelizmente como a nossa, isso é até mais comum. Muito boa pergunta. E a lei também pode alcançá-los na medida da sua participação. Se eles forem de alguma forma responsáveis direta ou indiretamente pelo aborto, eles também podem sofrer as consequências da aplicação da lei penal. Quanto a isso, não está fora de dúvida. Né? Basta a mãe também fazer a denúncia, né? Sim. Aí a gente já entra num outro terreno que eu diria que me parece que o poder público ele falha um pouco nessa perspectiva de propiciar uma atenção efetiva à gestante, uma atenção psicológica e social. Porque, convenhamos, a maioria das mulheres abortam, quer por conta dessa pressão, né, às vezes da família, quer por conta de falta de informação, quer por conta de uma assistência material ou psicológica mínima. A gente tem que reconhecer também esse dado. Não é simplesmente para vamos curar uma praga no nosso rebanho, nós não precisamos destruir o rebanho. Né? Que fique bem claro isso. Nós temos forma de atenuar, precisa de apoio. É isso que tem que ficar bastante claro. Mas enfim. Interessante também que já se tem uma visão, já se compreende que o homem ele tem que estar, o casal está grávido, não é a mulher que fica grávida. Exatamente. Né? Então o casal está grávido, o homem participando, assistindo o parto, acolhendo o bebê. Então já se está prestando atenção também no apoio do homem, que é fundamental. Como o doutor Daniel falou, o que se quer é o apoio à mulher, é o apoio ao casal, ao homem, àquela família, né? Isso é que é importante, é você contribuir para que se tenha uma saúde mental, espiritual e biológica. Nem que se recorra, doutora, perdão, mas nem que se recorra à adoção posterior. Sim. Isso. Por que você tem que recorrer a um recurso extremo, que é a eliminação da vida de alguém, quando você tem à sua disposição a adoção? Me parece que você tem que ter um certo critério, uma proporcionalidade. Mas eu acho que volta para a falta de informação também, exato, né? Exato, mas você tem que ter a proporção. Se é uma gravidez indesejada, se ela, ainda que a gente esteja tratando das hipóteses atualmente em vigor, que é a do estupro, existe o recurso da adoção para as mulheres. Se de fato é muito desagradável, se muitas vezes a família se desequilibra, ou se ela não está apta a cuidar dessa criança, nós temos que imaginar possibilidades de dar esse suporte. E não partir para o ato mais agressivo e diria até ato mais criminoso. E interessante que em 2007 a Unifesp fez um trabalho com mais de 100 mulheres, adolescentes e mulheres adultas, né, que engravidaram por estupro, e todas, 80% não quis abortar e não se arrependeram disso. E 20% que abortou se arrependeu de ter abortado. E nessa mesma época também, um trabalho feito com pessoas carentes, né, das comunidades mais carentes, que engravidaram, nenhuma pediu aborto. Todas pediram para ter um pré-natal, assistência médica e condições de cuidar do bebê. Muito interessante. Doutora, eu não sei se dá para a gente segmentar isso, mas a impressão que me dá, conhecendo um pouco de vida, que eu já conheço, é que o índice de aborto ele é mais alto nas classes mais favorecidas. Ou não? A senhora tem esse dado, tem ideia disso, ou tem essa impressão também ou não? Não, a impressão a gente tem. Por conta do preço que se cobra, enfim. Até porque essa visão mais
mais pragmática, né, mais hedonista, ela é muito mais das classes favorecidas e as pessoas são desinformadas. O problema também é a desinformação. Pouquíssimo, não se fala nos problemas psicológicos que são graves. São gravíssimos. É feito então de a mulher vai fazer um aborto, né? Vamos resolver esse problema. Ela faz um abortamento, aí depois vai para o shopping, como você estava falando. Entendeu? Só que ela vai ficar com aquela sequela psicológica, sabe? Que sabe Deus quando e como aquilo vai repercutir. Pesadelos com o bebê, escutando o bebê chorar. Na época da data do aborto, ela sofre quando vê uma criança com aquela idade, sabe? Abuso de álcool, de drogas ilícitas, psicotrópicos, né? A pessoa se sente uma tristeza na alma, uma dor emocional e uma dor psíquica. Porque nenhuma mulher, ela vai, eu vou engravidar hoje para fazer um aborto no Natal. Não existe isso. É todo um contexto extremamente grave que ela vivencia. Então, ela aparentemente vai para o shopping fazer compras, já fiz, mas ficou a sequela emocional. Tanto que tem relatos, uma mulher 50 anos depois de ter feito um abortamento, ela ainda tem dor emocional por conta desse processo, desse Perder procedimento. um filho, que dizem que é a maior dor que uma mãe tem, né? É a maior dor. Mas o que é importante colocar, aí eu volto ao grande mestre, né? Que é Jesus, né? Com certeza. O ensinamento. O amor cobre uma multidão de pecados. Verdade. Então as pessoas que cometeram aborto, muitas vezes elas não tinham essa informação que a TVC está oportunizando aqui para os cearenses, né? Então agora já é diferente, porque isso vai passando, isso vai se multiplicando, essa massa crítica, essas informações. Então a pessoa vai tendo, muita gente não tinha consciência que o bebezinho, que é uma vida, né, que é uma vida, então já atenua bastante, né? Já que sente dor, que tem emoções. Que tem emoções. Sentimentos. E é importante também, Luiz, porque, Christian, é importante que as pessoas saibam que não existe uma epidemia de aborto. Vamos deixar as coisas bem claras. O que não se banalizou, como se fala. O próprio Ministério da Saúde, ao invés da propaganda que os movimentos pró-aborto propagam, não está na casa de milhares nem de milhões, porque senão o Brasil já teria sido extinto em termos populacionais. Né? O próprio Ministério da Saúde atesta que são algumas centenas de abortos praticados no Sistema Único de Saúde. Perfeito? E, obviamente, não tem como você controlar os abortos clandestinos. Mas tem um atestado de óbito. Tem um atestado de óbito, é verdade. De óbito. Mas as nossas impressões têm que ficar na categoria de impressões, porque eu conheço um caso aqui, outro acolá, mas não se tem essa informação, digamos que são milhares de abortos no Brasil. Muito embora nós conheçamos um ou outro caso de um amigo, da família e tal, mas os números oficiais são outros. E ele tem diminuído com o passar do tempo. Os abortos praticados no Sistema Único de Saúde ou catalogados de mulheres que chegaram lá precisando de assistência pós-aborto têm diminuído. Doutor, isso é interessante e também vai caber para o doutor Daniel. A mãe, quando ela sofre um aborto espontâneo, mesmo numa gestação mais avançada, é possível diagnosticar? E nesse caso, a lei ela prevê, dá para constatar, não punir essa mãe, por exemplo? Não, um aborto espontâneo, isso acontece com frequência relativa, não é? Obviamente um exame ele vai diagnosticar. E a mulher é outra situação, é outro contexto, geralmente um que problema... a gente ouve falar de mães que escondem, inclusive, também, quando sofre aborto espontâneo por medo da represália. Não, o abortamento espontâneo não. Ele, na verdade, ele traz uma dor emocional, uma dor psíquica. Eu passei por essa experiência na minha primeira gestação, né? Estava com 3 meses de grávida, estava de plantão quando eu senti que estava em processo de abortamento, chorava muito, fiquei numa enfermaria no HGF, me colocaram junto com a mulher que amamentava a neném dela. Eu fugi do hospital porque não aguentei a tristeza. Então a gente eu sempre lembro, né, foi há 30 anos atrás, mas é uma dor que você tem aquele luto, aquela vivência, você queria ter tido aquele bebê. Então aí é diferente, não é? Mas aí, nesse caso, tem mãe que tem medo, por ser inclusive pobre e de acharem que ela fez um aborto provocado. E a justiça ela também deve assistir de uma forma diferenciada. Pode justamente ser por conta desse receio, desse medo, mas no caso o direito penal ele só existe para punir aquelas condutas em que há uma certa vontade de praticar, uma intenção. Não é isso? Então, o aborto espontâneo, antes de ser um ato propriamente que é desejado e querido, é um processo natural.
muitas vezes do organismo, ou até, digamos, por consequência de uma falta de uma boa alimentação, isso a doutora pode dizer melhor, mas não é nada que a lei penal vá atingir, não. O que se critica atualmente é que o novo Código Penal, que se for aprovado esse projeto, ele vai aumentar as possibilidades de prática do aborto. Isso do ponto de vista jurídico, tecnicamente, ele utiliza conceitos bem vagos, que para quem trabalha com a lei, para quem é advogado, até mesmo as próprias pessoas, tem dificuldade de você compreender a extensão do significado. Porque na atual redação do Código Penal, ao aborto, tá certo? Não se aplica uma punição, é considerado crime, mas não se aplica uma punição. Quando a mãe é estuprada, no projeto do Código, diz que não há crime de aborto, ou seja, passa de uma questão de não aplicação da pena para uma situação de exclusão da ilicitude, ou seja, deixa de ser crime. Se houver risco à vida ou à saúde da gestante. Mas, meu Deus, me diga assim, uma gripe é um atentado à saúde de uma pessoa. Então, qualquer doença que seja, é um atentado à saúde da pessoa. Então, é um critério bastante amplo, subjetivo vago, demais, subjetivo. Então, para você aplicar a lei nesses casos, essa é uma das principais críticas que se faz ao projeto do Código. Luiz Eduardo, a gente vai ter uma marcha, Fortaleza vai ser contemplada, né? A gente está encerrando o programa, eu queria que você convidasse quem quiser participar. É uma marcha pela vida contra o aborto, é importantíssima a presença de todos, né? Se posicionarem sobre isso. Vai ser no dia 11, domingo agora. A gente vai se concentrar às 16 horas ali, em frente ao Ideal, ali no aterro. E nós vamos caminhando até os Estressados, né? Uma marcha promovida por católicos, por espíritas, por evangélicos, por ateus, inclusive, que fazem parte do nosso grupo, muitos jovens, idosos. Leve sua família. E quem quiser também conhecer mais sobre esse assunto, aborto, está acontecendo nesse final de semana, sexta-feira, até domingo de manhã, uma conferência internacional de felicidade, sobre a felicidade. Estão vindo palestrantes do mundo inteiro. Bacana. Aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, no centro de eventos. E tem o Luiz Bassuma, que foi o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, no Congresso, deputado federal, vai fazer uma palestra sobre isso. E a doutora Lenise Garcia, que é a presidente do nosso movimento, doutora em Biologia da UNB, estará em Fortaleza também fazendo, e estão todos convidados, é aberto ao público, gratuito. Centro de eventos. E vai ser muito rico. É o dia todo? O dia inteiro. Começa sexta-feira pela manhã e termina à noite, né? Dá uma parada, no outro dia recomeça e domingo encerra de manhã. E aí a marcha às 16. E a gente vai celebrar todo esse movimento na marcha, né? Com presenças especiais de artistas, de grandes colaboradores, que vai ser muito bonito. Porque o Ceará, só para encerrar, claro, Christian, o Ceará é estratégico nesse momento no Brasil, porque o presidente da comissão especial que está analisando a reforma do Código Penal é um senador cearense, né, o Eunício Oliveira. Então é importante que ele se sensibilize. O nosso objetivo é mostrar que o povo cearense é contra a legalização do aborto que está sendo proposta na reforma. Então é muito importante que as pessoas compareçam domingo, dia 11, às 16 horas, lá no aterro. Vamos estar lá todos. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela presença. Obrigado, doutor Daniel, doutora Eliane. O Cena Público vai ficando por aqui. Lembrando que a gente tem uma reprise desse programa no domingo às 5 da tarde. Eu conto com a sua participação. Até o próximo programa.